Oi, gurias, tudo bom? Boa noite, eu estou aqui. Acho que melhorou a câmera. Doris, Fabi, Carol, Giovana, quantas carinhas conhecidas por aqui. Esperar um pouquinho, que eu sei que hoje tem mais gente vindo até porque tive tempo de ver meu e-mail depois que eu mandei o e-mail para vocês. Como que não? Deixa eu ver aqui. Oi, guria. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, boa. Eu tô ouvindo. Sim. Vou copiar isso aqui, passar para cá. Só porque tem quem não acha o link, então vamos mandar. Aqui tá o link. Eu participei essa semana de Ada, Ana, participei de uma reunião essa semana que, vou ser bem sincera com vocês, me incomodou muito, porque a reunião, eu recebi e-mail me confirmando o horário da reunião para 10 para não sei que horas. Tipo, sei lá, 10 para as 9, 10 para as... Acho que era 10 para as 2, não lembro. E aí eu botei, né, no meu despertador, sempre minutos antes, para entrar no horário certinho. Então, quando deu 10 para as 2, eu entrei. Elas demoraram 20 minutos, 10 para as 2, na verdade, a reunião... 10 para as 2, a reunião começou às 2h15. Esperando as pessoas que estavam atrasadas. E aí, antes de entrar nesse assunto que a gente vai bater papo hoje, né, sobre a questão da importância de falar o idioma corretamente na hora que a gente vai se apresentar, a importância de, na nossa imagem, nós sermos responsáveis com as pessoas que nos esperam, né? Uma pessoa entrar numa reunião online e esperar 20 a 25 minutos para a reunião começar é inadmissível. A gente marca o horário e sempre tem aquele preâmbulozinho que a gente fica, conversa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faz parte e a gente já planeja isso. Ai, Sam, mas por que tu não vem nas aulas ao vivo, guria? É só vir nas aulas. A gente já Não sabia planeja. disso não, Liz. Como que não? Tu é aluna premium forever and ever. Pois eu não sabia. Eu não sabia, não. Quando eu vi o post ontem no teu Facebook, tu falando sobre uma aula, eu falei, cara, que legal. Eu até comentei, né? Eita, já vou poder assistir. Então, se não coincidir com as aulas da faculdade, eu vou estar dentro, com certeza. De qualquer maneira, a gravação eu sempre compartilho no nosso grupo do Face. Então, na pior das hipóteses, se tu não puder estar ao vivo, tu vê lá. Mas voltando aqui, então assim, a gente tem que lembrar, e principalmente nesse tempo, né, onde a gente está todo mundo confinados e se organizando de uma forma em casa, com uma agenda que é novidade para todos. Então, respeitar esta agenda é muito importante, né? A aula está marcada para um determinado horário. Obviamente, a gente sabe que tem esse papinho desse preâmbulo inicial que eu falei, porque as pessoas vão entrando, vai devagarinho, vai acontecendo. Ninguém entra no conteúdo imediatamente, mesmo que a sala esteja cheia, tu tem que aquecer o teu público, tá? Mas não é admissível a gente entrar numa reunião
e esperar de 20 a 25 minutos. Eu já diria que entrar numa reunião e ficar esperando 10 sem ninguém falar nada sobre o assunto é um absurdo, quanto mais 20, 25. Né? Eu só quero perguntar para vocês uma coisa. Ai, sabe, tu botou um background aí, eu tô jurando, né, que tu tá em outro lugar que não é em casa. Como pode? Eu só quero que vocês me confirmem se não tem nenhuma interferência de áudio ou se o que está acontecendo aqui no outro recinto está atrapalhando a gente. Para mim tá ótimo. Tá tranquilo? Tá não tranquilo. Tem barulho? Beleza. Tá. Bom, dito isso, se passaram 5 minutos, eu acho que a gente pode começar a conversar, né? Vamos começar a colocar... tem, na verdade, 40 pessoas com a inscrição e um dos problemas é que a galera, nos últimos tempos, a receber a gravação, né, das reuniões que aconteceram. E nem sempre é assim. Hoje, por exemplo, não é. Assim como não foi na quinta-feira passada. Quem assistiu ao vivo, assistiu. Quem não assistiu, perdeu, né? E não vai ter essa oportunidade, pelo menos não com gravação, até eu, de repente, fazer uma outra aula. E eu vou dizer que, de repente, a Ada, né, que tem acompanhado as aulas do curso de formação com uma frequência bem grande, pode dizer que, por mais que o conteúdo seja o mesmo, as aulas nunca são iguais. Sempre tem coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: quem de vocês achou normal e quem de vocês achou estranho aparecer do nada uma aula falando de inglês no mundo da consultoria de imagem? Quero que vocês me contem um pouquinho sobre como é que foi quando vocês leram sobre o assunto. Eu botei o post e convidei. Podem abrir os microfones. Oi. Vai, Fabi. Para mim é uma surpresa. Na verdade, eu tô curiosa para saber como é que vai ser essa aula. Para mim é algo assim, eu tô com um ponto de interrogação aqui. Ai, desculpa minha filha, meninas, é que quarentena é difícil. Fica tranquila, sei bem. Também tô Mas é fazendo curiosidade mesmo. Uhum. Eu não faço a mínima ideia de como vai ser essa aula. Doris, tu vai ser a última a falar. Tá bom. Vamos lá, Carol, Giovana e Tamara. Então, eu amei, fiquei super curiosa. Ai, desculpa, falei em cima de alguém. Vai lá. lá. Pode falar. Eu amei também, tô super curiosa, igual a Fabi. Mas também não tem ideia do porquê, de onde veio isso. Não. Tá, vamos lá. Então, na verdade, eu nem pensei muito. Eu vi lá que você daria uma aula e com certeza eu entrei, né? Porque vai ser a terceira aula que eu assisto sua. E eu posso dizer que a segunda aula da semana passada foi incrível, que eu nunca tinha visto o assunto sendo abordado daquela forma. Então, é claro que eu não podia perder a próxima, né? Foi bacana aquela aula, né? É muito boa. Foi. Muito bom. Bom, para vocês todas, menos a Doris não assistiu, eu falei sobre estilo, os pecados do estilo, na verdade. Doris, essa é uma aula que tu não teve. A Doris fez o curso comigo antes de lançar a nossa essência, guria. Ela tá no conteúdo parece bem diferente. E nós falamos sobre estilo, no final eu falei sobre essa possibilidade de nós poder fazer os cursos de acordo com o tópico, né? Escolher o assunto e fazer a aula daquele assunto. Então, foi muito boa. Ainda bem que eu gravei. Jéssica! Deixa eu ver. Pela Nossa Senhora lá atrás, achando que é a Jéssica que eu esperava ver. Muito legal. A Fernanda já chegou por aí. Débora, fofa. Bom, eu tenho aqui a Débora, a Fabi, a Carol, a Samara e a Ada, que saiu e voltou, e a Fernanda, que são alunas, né? E a Doris, que já foi, a Ana, que já apareceu aqui algumas vezes, e a Jéssica, que a gente conversa uma cara, e Giovana também. Eu lembro de todas as aulas que tu fizeste comigo. Sempre gosto de te ver, porque tu faz sempre colocações muito pertinentes, assim, é muito bacana.
Então, assim, peraí. Falou a Carol, falou... Vai mudando aqui na tela, eu vou me perdendo. Falou a Fabi, falou a Giovana. Quem mais que, né, não entendeu o porquê e quem que tem alguma outra coisa a falar sobre essa aula? Qual foi a surpresa ou qual foi a curiosidade? Oi. Oi? Oi? Eu fiquei curiosa, não sei por que não, mas eu acho interessante, como eu gosto muito de inglês e como há muitos termos do universo da moda que vem do inglês, eu falei, poxa, que legal, vou ver o que é que vai ter aí pra gente discutir, né? A Alice está sempre tão antenada com tudo que está acontecendo, que ela não ia fazer uma aula dessa, não ia convocar uma aula dessa se não fosse para trazer algo diferente, sensacional pra gente. Então, eu terminei minha aula 9h55 da faculdade, corri para cá, 9h58, para poder assistir tudo. Ai, o peso agora das costas da responsabilidade ficou grande. Mas vamos embora. Carlinha tá entrando, também tá na turma. Quem mais aí que ficou surpresa, que gostaria de falar? Ana, porque Ana Arícia, querida, tu nunca fala, eu quero te ouvir, meu amor, tu fica só assistindo. Deixa eu te ouvir. Por que tu veio para essa aula? O que te chamou a atenção? Curiosidade mesmo. Eu É? queria saber por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Então, alguém sabe o porquê? Alguém me ajuda nessa do porquê? Doris, dá a tua versão aí do teu porquê. Não, na verdade, eu pensei, what's happened? O que está acontecendo para que eles vir com um assunto desses, né? Não sei, acho que tu tá ouvindo muita coisa errada aí. Mas o histórico, eu acho que tu é a que melhor sabe de todas aqui, né? O do... Não sei. Tá aqui, deixa eu botar aqui para as gurias. Pronto, acho que... Vocês me desculpem estar fazendo o barulho aqui do meu WhatsApp, mas são as meninas pedindo o link. E aí eu tô só confirmando aqui com elas, tá? Então vamos lá. Bom, eu tenho uma apresentação prontinha aqui para mostrar para vocês, mas eu vou fazer um histórico rapidinho sobre do realmente porquê, né? Esta aula de hoje já existe na minha cabeça há alguns anos, tá? Há alguns anos. Eu não quero falar muito das coisas que eu vou falar dentro da aula em si, quando eu botar a apresentação, mas para vocês terem uma ideia, quando eu terminei a minha formação e eu fiz o meu primeiro site de consultoria de imagem, eu mantive 2 sites ao mesmo tempo. Um site era licediniz.com, e a Alice Diniz já passou no tempo, faz tempo e não aparece mais por aí. Agora ela já é Liciton Kill. E o outro era Brazilian. O site da Brazilian, gente, ele era de traduções e aulas de inglês. O site da Brazilian não tinha nada de consultoria de imagem. Só que o site da Brazilian existe desde 1998. Ou seja, ele é do século passado. E eu não ia abrir mão dele, né? Então, eu carreguei ele comigo e dentro da minha carreira de consultoria de imagem, eu fui aos poucos migrando. Num determinado momento, eu uni os 2 sites, o Lice Diniz, que tinha todo o conteúdo de consultoria de imagem, com o Brazilian. E num determinado momento, eu tirei as traduções, tirei as aulas de inglês do site da Brazilian, porém, eu não consigo tirar isso do meu coração. Eu comecei a estudar inglês, eu tinha 13 anos de idade. Eu ia para as aulas de inglês muito na obrigação, para vocês terem ideia do quanto na obrigação era, minha mãe colocou, ou melhor, minha mãe convenceu a minha irmã mais velha, que já era casada e tal, a passar a estudar inglês para que ela fosse minha colega e controlasse as minhas presenças, para que não corresse o risco de eu matar a aula. Então, assim, era o tanto que eu não gostava de inglês. Como eu tinha 13 anos nessa época, eu não vou dizer para vocês quanto tempo faz, porque de verdade até eu já perdi as contas, mas faz muito tempo. De lá para cá, o meu mundo com o inglês nunca desapareceu, né? Eu lembro
de estar ali pela 7ª, 8ª série, de estar numa prova de inglês na escola, e um colega meu, o Marcos, sentado na minha frente, não sabia nada da prova. E aí a gente, na cara mais dura possível, ele me passava a prova dele, eu passava a minha para ele, ele ficava com a minha prova na classe, eu ficava com a dele, eu preenchia todas, só que eu sempre tomava o cuidado de não acertar todas quando eu fazia a prova de alguém. Então eu respondia todas as questões, menos uma ou outra, devolvia com a nota que eu sabia que ele estava garantido em termos de aprovação, e assim eu seguia isso a partir de 14, 15, 16 anos de idade. Então, faz muito tempo que o inglês habita a minha vida. Quando eu pedi para a Doris falar sobre, né, da onde ela poderia ter pensado que essa aula veio acontecer, a Doris e eu nos conhecemos porque eu fui professora de inglês do marido dela. E aí o mundo foi andando, 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 e graças a Deus ela foi minha aluna de consultoria de imagem. Então vocês veem como as coisas não só dão voltas, como elas se encontram e se integram perfeitamente. Para quem estava comigo na aula de terça-feira, a aula da turma Premium, quando nós falamos sobre essência, no meu caso, deixar o inglês para trás é deixar um pedacinho da minha essência. Eu não consigo fazer isso. Então, dentro da Brasília, até assim um fun fact para vocês. Vocês podem ir aí depois anotando se quiser falar sobre as coisas que eu falo em inglês, que vai ser proposital, tá? Eu vou até anotar as coisas que eu vou falar em inglês, porque se por acaso vocês tiverem dúvidas, eu vou voltar nestas palavras. Então, um fun fact para vocês. Sim, Brazilian, escrito com S, está errado. Quem não sabia desta, agora está sabendo. E sempre foi na minha... Quer dizer, sempre não. Quando eu lancei a Brazilian, e aí quem vai saber um pouquinho dessa história é a Clarissa, que está nos assistindo aqui também, só que está sem vídeo. Eu não queria aceitar o nome da minha empresa sem ser com Z. Porque em inglês, Brazil é com Z e não com S. Porém, mais ou menos em 1996, 97, eu trabalhava numa escola de inglês e eu fui pioneira dentro da escola. Vocês todas devem ter já ouvido falar em IASG. O IASG, naquela época, a unidade mais forte era justamente a rede de Porto Alegre. E eu comecei a participar com eles fizeram uma equipe de professores para iniciar, vejam só o que a gente estava iniciando em 97, 98. Utilizar a internet para o ensino de inglês. Olhem só, novamente, né, o ciclo aí da vida, como as coisas andam. Então, em 1998, eu recebi um e-mail que era do VIA-RS, que era um provedor da Procergs, que era um órgão do trazer a internet para o nosso estado, usar a internet em sala de aula. Vocês estão me ouvindo? Apareceu que a internet está instável? Estão ouvindo? Tá bom? Tá. Cortou um pouco. Com isso, eu comecei, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer com os meus alunos era usar um programa de bate-papo que chamava IRC, que também a Clarissa, aliás, nós temos uma história de termos nos conhecido nesta época do mundo. Era um programa que chama IRC, eu vou botar tudo de novo aqui, porque se precisar mandar esse vocabulário para vocês, eu mando, é Internet Relay Chat. O que é Internet Relay Chat? É uma forma de comunicação onde um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, e as coisas vão intercalando, e assim a comunicação vai andando. Era tudo só digitado. E o que eu fazia? Eu pegava os meus alunos, e eu tinha alunos desde criancinhas, e quando eu digo criancinhas, era 6, 7 aninhos, até adultos de 80 anos, tá? Os meus alunos eram das faixas etárias mais diversas. Nós íamos para uma sala, que era uma sala era um resource center que nós tínhamos, onde tínhamos só computadores e os acessos, então, a internet, mais jogos com, na época, CD, que a gente botava o CD no computador e usava lá para fazer os joguinhos.
E eu levava os meus alunos para conversar com pessoas em outros lugares do mundo. Só que o que aconteceu? Eu quero saber se alguém aqui, vocês sabem levantar a mão aqui pelo Zoom? Só levanta a mão pelo Zoom. É que nem todo mundo está com a imagem, né? Eu queria que vocês usassem a ferramenta aqui dentro dos participantes para levantar a mão ali. Eu só quero saber quem de vocês é desta época, né? Levanta a mão quem é desta época que se usava a internet ainda de escada, que tu botava o computador para conectar, tu saía da sala, ia lá fazer o almoço, quando voltava estava pronto o computador funcionando. Tá? Então, assim, tem essa história. E era assim que eu dava aula. O que aconteceu naquela época é que era muito fácil de eu colocar os meus alunos a conversar e quando eu voltava, as pessoas com quem eles estavam conversando não eram pessoas que eu, como professora, estava feliz e satisfeita deles manterem aquele diálogo. Me assustava um pouco. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver relacionamentos, né, dentro daqueles mundos de bate-papo com pessoas em outros lugares. E ali eu combinava com eles. Olha, eu vou dar aula tal dia em tal horário. Tu conversa com os meus alunos? Eu tinha 3 pessoas em especial. Das 3 pessoas, um deles era o Mike Parsons, que passou a ser tão amigo que eu fui visitar a casa dele, né? Ele morava no norte da Flórida, em Lake City. Eu fui visitar a família, conheci ele, a esposa, os filhos. E uns 2 anos depois, uma aluna minha, aluna de inglês, fez intercâmbio indo passar 6 meses na casa dele. Este homem que eu conheci na internet, que eu nunca havia visto na vida e que daí passou a ser alguém de referência minha no mundo de internet, entendia que a internet era algo que estava para tomar o mundo. E ele me deu de presente 5 sites, 5 endereços de internet. Um deles, o Brazilian. O outro era beijo.com. E para as gaúchas que estão por aqui, um era grenal.com. A retardada, o beijo.com e o grenal.com deu de presente, devolveu para ele e não fiquei com o site. Eu poderia ter ficado com isso aí, feito muito dinheiro com beijo.com e grenal.com. Mas esses sites eram meus em 1998, alguma coisa assim. 99, talvez. E aí o Brazilian era o nome que eu achei que era mais relacionado com o tipo de trabalho que eu fazia. Eu era professora de inglês. Mas tinha essa dualidade muito grande de ser com S. Conversando com as pessoas no meio desse bate-papo, eu descobri que, pelo menos, né, dentro dos americanos com quem eu conversei, todos eles sabiam que Brasil se escrevia com S. Então, para eles não era nenhuma surpresa o Brazilian. Mas eu era professora de inglês e tradutora, então aquilo foi um duelo muito grande. E desde então ele é vivo sempre com ele. Quando eu entrei para o mundo de consultoria de imagem, e eu acho que agora está na hora de eu abrir a apresentação, deixa eu só ver, antes de eu abrir a apresentação aqui, alguém aqui até agora tem alguma pergunta? Tá meio storytelling isso aqui? Vou lá adotar mais uma, storytelling. Mas a ideia é a gente bater papo mesmo e depois eu chegar no conteúdo. Alguém tem alguma pergunta ou comentário por enquanto? Adorei essa tua história, eu não conhecia. Não conhecia? Essa é nova. Sério? Não. Achei que você conhecia essa. Eu acho que a Clara conhecia a história, não tenho certeza. Isso, eu ia te perguntar por que a Brazilian com S, mas agora você já explicou, já sei. Agora já sabe. Então, aí foi bem complicado. E vou dizer que assim, ó, olhem o tempo que faz que o site existe, né? Eu ainda recebo muitas perguntas. Por que o site é com S? E principalmente na época que eu trabalhava basicamente com o ensino de inglês e traduções, era mais frequente ainda. Então eu tinha, e ainda tenho dentro do meu blog, se vocês forem pesquisar, porque eu mantive os posts lá, eu tinha um explicando por que era com S. Então, para vocês, se vocês forem se apresentar como consultoras de imagem brasileiras, Brazilian com Z. O S é uma liberdade poética, talvez,
que eu uso como marca. E marcas não têm obrigação de estarem escritas corretamente. Já sabemos muito bem disso por vários exemplos que temos, assim como também tem marcas que não faz o menor sentido a palavra, sequer é uma palavra e passa a ser. Buenas, vou lá, vou abrir para vocês aqui para a gente começar então a falar do nosso assunto mais organizadamente. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Fala, Carol, tu levantou a mão, foi para perguntar ou apareceu para mim agora só? Não, era só para falar que eu também sou da época da internet de escada. Não conta para ninguém. Pois é. Então, o que é Style Speak? É a sua comunicação com estilo, né? Na verdade, é o que eu sempre fiz com o que eu faço. É a soma das duas paixões que eu tenho na vida. Confesso para vocês assim que falar, né, das duas coisas juntas chega a ser uma confusão de emoções para mim, porque eu não sei do que eu gosto mais. Mas vamos lá. Eu vou botar... tem algumas coisas aqui que vão estar em português e outras vão estar em inglês e é tudo de propósito, tá? Quando a gente pensa na imagem da gente, então assim, your image, ela é muito mais do que aparência, né? As pessoas, e isso é uma coisa que de verdade me incomoda muito pessoalmente por conta da minha história. As pessoas olham para tua aparência, o que tu veste, teu cabelo, maquiagem e tudo mais, e entendem que ali está a tua comunicação. Dentro do mundo da consultoria de imagem, isso ficou muito resumido. Isso ficou como se fosse algum pilar mais importante que o outro. E a grande verdade é que não existe um pilar mais importante que o outro. Porque se um deles estiver mal, a tua imagem como um todo vai estar capenga. Então, eu tomei a liberdade de dizer que nós somos seres quadrimensionais. Nós temos os nossos 4 pilares de comunicação. Appearance, Behavior, Communication and Digital Presence. Esses são os 4 pilares que a AICI digamos assim, nos instrui em relação à consultoria de imagem. E que faz total sentido, porque são esses 4 itens que vão compor quem nós somos. Nós somos uma soma da nossa aparência, de como nós nos comportamos, de como nós comunicamos e atualmente, principalmente em tempos de quarentena, da nossa presença digital. E uma coisa que vocês têm que prestar atenção, gurias, é que essa mudança do mundo analógico para o mundo digital, ela vinha numa velocidade, digamos assim, velocidade de cruzeiro. As coisas estavam acontecendo, o vento empurrando naturalmente, as pessoas andando dentro desse mundo, naquele barco da internet, sem se preocupar com algumas coisas, porque elas estavam evoluindo num tempo não tão rápido quanto foi o não ter internet para o ter internet, tá? E aí veio o coronavírus que fez o quê? Deu um furacão de velocidade para que todas as pessoas que não tivessem acesso, de repente passassem a ter, e todo mundo hoje vive, estuda, trabalha, se alimenta intelectualmente como diversão e de todas as outras formas possíveis da própria internet. Então, esse empurrão passou num determinado momento a ser muito forte, muito forte. O que isso fez? Isso transformou de todos os pilares a presença digital no pilar mais importante. E por que ele é o mais importante? Porque ele condensa os 3 primeiros. A tua aparência aparece no Instagram, no Facebook, no Zoom, ou no LinkedIn. Se tu tiveres postagens, tu tá aparecendo lá. O teu comportamento também é entendido a partir das postagens que tu vais fazer, a partir da tua interação com as pessoas no mundo digital e a partir daquilo que as pessoas percebem que são teus hábitos.
Quem me acompanha já tem uma ideia de quem eu sou como pessoa, ou melhor, de como eu me comporto, pelo tipo de postagem que eu faço e pelas formas como eu apareço visualmente. E aí tem o terceiro, que é a comunicação, que entra onde? Como é que essa pessoa fala? Quais são as palavras que ela escolhe na hora que ela quer manifestar uma ideia? Como é que ela escreve? Ela está escrevendo corretamente? O posicionamento dela na hora de comunicar da maneira escrita está adequado com aquilo que ela diz ser na sua aparência pessoal? O comportamento dela está no mesmo patamar? O mundo digital fez com que esses 3 outros pilares se condensassem em um. E mais do que nunca, o que a gente fala e escreve passou a ser muito importante. Porque antes a gente poderia dizer, ela falou e eu esqueci. Agora ela falou, tu volta no vídeo. Tu assiste de novo. Ela escreveu, tu não precisa buscar onde é que está o papel. Está no post, está no blog, está no e-mail. A tua comunicação, ela é verificada todo o tempo, a qualquer tempo, por qualquer pessoa que teve acesso a ela ou por qualquer pessoa que alguém teve acesso. Quem de vocês nunca recebeu, e aí agora eu vou parar de compartilhar só um pouquinho, porque eu quero que vocês respondam. Quem de vocês nunca recebeu um post que vocês leram e tiveram vergonha alheia? Alguém já leu um post? Direto. Caraca, como pode? Direto, né? E aí, qual é o peso disso quando a gente lê alguma coisa e percebe que aquilo está denegrindo a imagem da pessoa? O que tu pensa sobre a própria pessoa? Dá pena? Que bom que tu pensou que dá pena, mas isso influenciaria na tua decisão, por exemplo, de contratar um profissional ou não? Não, com certeza, né? Como é que tu vai contratar alguém que tu tem pena? Não é? Pois é, aí é que tá a grande questão. E aí é que as pessoas não entendem. E eu vou voltar para aquilo que eu falei do bate-papo, do Internet Relay Chat, que eu falei antes, que é as pessoas passaram a escrever muito mal. Muito mal. O português das pessoas tá péssimo, gente. Dá pena. Dá pena das coisas que as pessoas escrevem. Tá? Eu vou até fazer uma ressalva aqui. Não sou muito de ficar jogando louros, mas jogo o tempo todo. A Jéssica, por exemplo, é uma pessoa que me chama muito a atenção, que ela usa palavras para escrever os posts dela, que são posts, eu diria assim, triviais. Falando de moda, falando de internet, falando de vida, fala muito de oração. Posts triviais. Ela não está falando sobre nenhum conteúdo mega filosófico, catedrático, não. Qualquer assunto que a gente estaria conversando no nosso dia a dia. Por isso, nós vamos observar. Obrigada, Li. As palavras que ela escolhe para escrever não são palavras que qualquer pessoa escreveria. Então, tu já percebe naquele linguajar que tem alguma coisa diferente e prende a atenção. A gente poder se diferenciar pela forma como a gente comunica, não só nas nossas imagens e forma de vestir dentro da consultoria de imagem, mas também no como a gente escreve, o que a gente escreve, é extremamente importante. Porque eu estou deixando vocês participarem, tá? Nada, imagina. Eu não quero que fique só eu de monólogo. Então, se tiver alguém que queira falar, pode liberar o microfone, tá? Beleza, tá? Eu acho muito importante o que você está falando, que, assim, a gente sempre a gente ouve conselhos que a gente precisa ler mais, escrever mais. Mas eu acho que a gente está perdendo a essência de conversar com as pessoas, porque a internet também fez com que isso acabasse. Né? Porque, assim, quando eu converso com você, Liz, né? Eu enriqueço meu vocabulário. Que bom! O seu jeitinho, a sua forma de falar, a sua forma de tocar, me enriquece. Então, tá faltando até diálogo também. Não é somente leitura, não somente conhecimento, mas também diálogo com as pessoas. Porque assim a gente vai treinando a nossa forma de comunicação. Com certeza. Eu acho importante.
Com certeza. Alguém mais ou eu volto para a apresentação? Vamos lá. Bom, vou voltando e vocês sabem que o microfone está aberto, então quando quiserem falar alguma coisa, a gente toca. Vamos lá. Espera aí. Ups, nossa, mudei a tela aqui de um jeito diferente. Cadê? Aqui. Tá. Então vamos lá. Aí, agora, obviamente, eu não poderia passar sem falar alguma coisinha do cara lá de cima, né, gente? Então vamos ver. Se nós formos voltar na Bíblia, lá no começo da história, teve uma situação onde Deus deu a missão para as pessoas, né, de irem e povoarem o mundo. E aí eles queriam ser maiores que Deus, de certa forma, e começaram a construir a Torre de Babel, que era para ir até o céu e poderem ver Deus, né? E Deus não gostou dessa ideia. E o que ele fez? Ele destruiu a torre e transformou aquelas pessoas em diferentes povoados com diferentes idiomas. E é aí que a coisa começa a mudar. Porque enquanto nós falamos de um idioma só, nós estamos todas dentro de um universo que nós teoricamente dominamos. E aí eu vou fazer um parênteses no teoricamente. Né? E hoje estou aqui para falar no mundo. Todo mundo entende que tem que falar inglês. Hoje em dia já não é o mais, porque está aí chinês e espanhol, né? Levando realmente as pessoas a estudarem outros idiomas. O que a gente faz quando a gente aprende um outro idioma? A gente se aproxima um pouquinhozinho daquele povo que ficou longe da gente na Torre de Babel. E isso nos dá um tantinhozinho de poder. Porque se eu não falo esse idioma, eu não vou conseguir falar com aquele povo. Então, aprender um idioma, de certa forma, é ter um tantinho mais de poder, não só na nossa comunicação, mas também na nossa imagem, como um todo. Porque nós já somos percebidos como alguém que busca algo além, que quer realmente mais. Mas aí que vem a questão das confusões. Nessa história da gente querer falar outro idioma, nessa ânsia de pertencer a este mundo que está globalizado pra caramba, né? Nós temos acesso a qualquer notícia de qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo que a pessoa que está naquele lugar. Não existe mais diferença, né, de tempo e espaço. É tudo muito perto. Com um clique na internet, a gente já tem acesso a tudo. Mas as nossas comunicações não são a forma mais fácil, porque cada pessoa que lê interpreta aquilo a partir dos seus filtros. Quando eu vou ler um texto, eu vou achar ele legal, ou chato, ou interessante, ou difícil, ou fácil, de acordo com os filtros que eu tenho. Alguém aí sabe o que são filtros e que filtros a gente pode ter na hora de um entendimento de texto ou de comunicação verbal? Oral, desculpa, oral? Nossa, a mínima ideia. Os nossos filtros são os mais variados possível. Eu não tenho condições de listar aqui todos os filtros que nós temos, mas nós temos filtros culturais. A minha cultura, né, aquela cultura que é com a qual eu cresci ou na qual eu vivo, vai fazer com que eu leia um determinado texto e tenha um entendimento com base naquilo. Eu sou mulher ou sou homem? É outro entendimento. Que idade eu tenho? É outro entendimento. Cada aspecto sobre a nossa vida é um filtro que a gente tem sobre alguma coisa que a gente está lendo. Esse filtro ele não age só sobre o que a gente lê. Ele age sobre o que a gente lê, sobre o que a gente está ouvindo, sobre o que a gente está vendo. Sobre tudo que a gente interage, a gente tem os nossos filtros como se eu estivesse traduzindo para dentro dos meus próprios valores, né? Eu olho para aquilo e vou perceber a partir da experiência que eu já vivi. O que são os ruídos? Ruído é tudo aquilo
que quando a pessoa está comunicando, atrapalhou, que vem, né, que está no meio do caminho ali. Às vezes pode ser de verdade um barulho, às vezes pode ser alguma coisa que não está bem escrita, às vezes é uma conexão da internet que caiu e atrapalhou, a gente não conseguiu ir adiante. Às vezes, quando tu está lendo um texto e tem aquela tarjinha, a partir daqui para ler você tem que pagar a assinatura. Isso são ruídos que atrapalham, que a gente não consegue ir adiante e que a comunicação fica truncada. Distração. Distração é quando dentro de um texto, né, é um ruído também, uma forma de ruído, dentro de um texto tem alguma coisa que tu vai lá para o fim do texto e quando tu vê, tu tá voltando para aquele pedaço e aquilo tá batendo na tua cabeça, tu não lembra mais nem o contexto, mas aquilo ficou forte na tua cabeça. Tem várias questões, tanto em português, em inglês, qualquer idioma que a gente vai falar, na verdade, que às vezes a gente ouve aquilo e fica, putz, como é que pode ter acontecido assim? E um exemplo da distração no âmbito da comunicação visual que eu vou passar para vocês é o seguinte. Eu tive numa reunião aqui com uma... Ela pertence à ICI, mas ela não é consultora de imagem. Ela trabalha com presença em palco e voz. E ela ensina as pessoas a se posicionarem fisicamente, né, num espaço para poderem, então, palestrar. Eu assisti a palestra dela e gostei muito. Porém, vocês assistiram o seriado aquele This Is Us? Eu não sei se tem no Brasil. Bom, tem um seriado This Is Us e ela era muito parecida com a esposa de um dos principais personagens do seriado. Eu passei a palestra dela inteira olhando para ela e pensando na mulher do seriado, na atriz. Tanto que hoje, prestem atenção como isso foi importante, que hoje eu estou falando disso, tá? Quando terminou a palestra, eu fui conversar com ela e eu disse, nossa, eu nunca vou esquecer de ti, porque tu me lembra muito tal atriz. O que vocês acham que ela me disse nessa hora? Ela falou, eu vou assistir o seriado e vou mudar o meu cabelo ou maquiagem ou a forma de vestir, porque isso te distraiu do meu conteúdo. E o que eu tinha de mais importante para te apresentar era o que eu estava te dizendo, e não o que eu estava te mostrando através da minha aparência. Caramba. Foi uma distração, atrapalhou a comunicação, e de verdade, o conteúdo dela era muito bom, mas o registro que eu fiquei não foi o do conteúdo. Gafe. Falei muito quando eu estava ali nos posts falando sobre a questão de pagar mico. Gente, não sabe, não faz. Pior do que não falar e falar errado. Né? Na hora de falar alguma coisa num idioma que a gente não conhece, aprende antes, depois tu arrisca. Não vai para o jogo sem ter certeza que tu tens condições de jogar. Senão, o teu problema vai ser muito grande. E tudo isso somado influencia o quê? A tua imagem. O que tu estás colocando em jogo é a tua imagem, que não existe como dissociar, quando tu estás lá dando a tua cara ao tapa, dissociar a tua imagem pessoal da profissional. Quando vocês olham os posts da Alice, por mais que eu esteja falando de curso, vocês estão conhecendo a minha pessoa. Sou eu que estou ali, com os meus trejeitos, com as minhas qualidades e defeitos. Então, a minha imagem está 100% ligada. Eu não consigo dissociar. Eu não sou, por mais que o meu perfil seja Brazilian, eu não sou uma empresa que tem 50, 100, 200, 500 funcionários, que cada dia entra uma pessoa ali e tu vai dizer, ah, não, aquilo é a empresa. Não, sou eu. Vocês olham ali, vocês enxergam a pessoa da Alice na empresa que eu estou representando. E o impacto na nossa imagem? O que acontece? Tá? Obviamente, a pessoa vai se distrair do conteúdo. A escrita, quando nós temos alguma coisa por escrito, está marcado e proclamado. Aquilo está ali, tá? Tu pode até editar, mas sempre teve quem leu. E uma vez escrito, está lá, está registrado, não tem o que fazer. Um dos problemas é virar piada. E tu virar piada no teu mundo profissional não é uma coisa legal.
E, consequentemente, se tu virou piada, tu perdeu credibilidade. E junto com a credibilidade, tu perde também futuros clientes. Não tem como as coisas serem diferentes. Aí, agora vou entrar no assunto, né, do idioma em si. Gurias, isso aqui eu sabia, mas até eu fazer a pesquisa, eu não tinha noção da diferença. Vejam só, do lado esquerdo nós temos aqui o idioma anglo-saxão e inglês. O dicionário de inglês, o Oxford, que é um dos mais relevantes no mercado, apresenta o idioma como tendo 171.476 palavras. O dicionário de português, que ainda o mais completo é o dicionário de Moraes, que é de 1946, ele apresenta o português com 306.949 palavras. Agora eu pergunto para vocês, se o nosso idioma é tão rico, por que a gente vai lá e se abraça num idioma que a gente não domina para falar coisas que nós sabemos fazer em português? Isso, na verdade, tem muito a ver, assim, tem vários estudos em cima disso, principalmente com a questão do imperialismo, né? De nós termos sido colonizados por outro país, e não um país que se descobriu e cresceu nos seus próprios recursos. Tem essa questão até mesmo da parte do cinema, né? Que a gente muito importa coisas do inglês. E aí, hoje em dia, em função de internet, o idioma da internet, né, o idioma mais usado na internet é inglês. Então, por conta disso, acaba que isso vai tomando uma força muito grande. Porém, o nosso idioma ele é riquíssimo. Usar o inglês por falta de palavra em português é um equívoco. Se a gente disser que não existe tal palavra em português, é porque a gente não parou para pensar ainda nela. Se nós pararmos para pensar, a gente vai ter certeza que vai encontrar. Então, se a tua opção de falar inglês é porque tu percebes que tem alguma vantagem para ti, profissional, de optar por aquela palavra, aquela expressão, aquele termo em inglês ao invés do termo em português, o que tu tens que fazer? Fazer bem feito. Fazer bem feito ou não fazer. Já é feio falar o nosso idioma errado. Falar um idioma que não é nosso, pior ainda. E aí, outro fun fact, que eu vou voltar aqui, deixa eu parar de... Eu gosto de olhar para a cara de vocês, gente, não fico perdida aqui. Peraí, tem alguma coisa aqui no chat, travando o áudio às vezes. Ai, gurias, desculpa. Tá travando muito? Tá ok? Tá travando muito. Bom, vamos lá. Eu ouvi uma vez, ainda na época que eu trabalhava exclusivamente com inglês, eu ouvi a seguinte afirmação. Quando o idioma é teu, tu tens total direito de falar ele errado, às vezes até de propósito. Quantas vezes a gente, brincando, vai lá e fala problema, né? Tô com dor nas... Sei lá, eu tô com dificuldade até de lembrar de uma expressão assim, mas a gente fala coisas erradas de propósito. Por quê? O português é meu, eu posso. Eu faço do idioma o que eu quero porque eu nasci, aprendi a falar o português. Quem me conhece, quando eu estou dizendo me, eu não estou falando eu, estou falando todas nós, sabe que nós temos as mesmas condições de falar o português corretamente. Vai perceber, pela sequência da nossa conversa, que aquele erro, ele na verdade é uma brincadeira, uma forçação de barra, o que for em relação àquele assunto. Porém, o inglês não é o nosso idioma nativo. Nós não podemos nos apropriar de algo que não é nosso e fazer errado. Se a gente vai usar, tem que fazer bem feito. Tem que usar corretamente. E é aí que entra o porquê do Style Speak. É a forma de vocês alavancarem o business de vocês com uma cara de internacional sem ter medo, sem pagar mico, sem ficar com vergonha de falar errado. Então, estrangeirismo, tá? É o hábito de trazer palavras de um outro idioma para o teu idioma e fazer dessas palavras um uso recorrente.
Isso não é novidade, gurias. Isso acontece desde que o mundo é mundo em termos de comunicação. Todas nós sabemos que abajur não é uma palavra que nasceu em português. Abajur é do francês, que foi pouco a pouco assimilado, né? E se a gente for falar aqui de outras palavras, a nossa lista vai ser bem longa. Então, o estrangeirismo acontece por conta de globalização? Não, não é por conta de globalização, porque isso já acontecia antes. Muito antes da globalização, já existia o uso das palavras estrangeiras no vocabulário local, né? Qualquer país vai sempre fazer isso. A gente tem em inglês várias palavras que são do francês e do alemão, por exemplo. Tá? Né? Mais uma aqui, fun fact. Kindergarten, que é o jardim de infância, né? O pré-primário, em inglês, é uma palavra, na verdade, em alemão. Então, isso não é uma peculiaridade exclusiva do Brasil. Identificação cultural. Às vezes a gente tem aquela questão, eu gosto tanto desse país, que tu acaba trazendo coisas desse país para a tua vida, como, por exemplo, o vocabulário, como palavras. Status. É impossível a gente não pensar que uma pessoa que fala outro idioma não é uma pessoa com status maior que o nosso. Nossa, ela fala francês, ela fala russo, gente, ela fala chinês. Isso dá um status diferente para essa pessoa. Conhecimento. Lógico, né? Se tu sabe que a pessoa fala um outro idioma, tu já pensa, ela não deve só falar esse idioma, tu já imagina que ela também tem conhecimento maior do que apenas do idioma. Ela vai saber da cultura, ela vai saber, de repente, de outros assuntos que não são assuntos que são comuns para ti. Isso automaticamente faz com que tu pense que ela tem um valor financeiro maior caso tu queiras comprar dela. E aí vem aquela questão, para quem usa o inglês, né, dentro do seu trabalho para realmente usar como alavanca. É uma alavanca por quê? Porque vale mais dinheiro porque está falando em outro idioma, por todas as outras questões que a gente já falou. E aí, soa melhor? Será que o inglês soa melhor? Nem sempre soa melhor. E muitas vezes, quando a gente fala errado, vai soar muito pior. Então, olha só. Quando a gente fala de um idioma, nós temos a fala e a escrita. Quando a gente fala da escrita, a gente tem que pensar na grafia, na forma, se a palavra está na forma correta, o sentido, será que realmente aquela palavra tem sentido naquela frase ou naquela expressão? Se ela está adequada para aquela proposta, né? O que eu estou falando, será que faz sentido eu colocar em inglês ali no meio? E se eu sei falar, se eu sei pronunciar aquela palavra? Porque se eu vou escrever algo que eu não sei falar, eu estou me colocando numa saia justa desnecessária. Vai falar, vai escrever alguma coisa, saiba como se diz aquilo também. E eu gostei muito dessa frase que eu achei, que diz assim: Be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven, not forgotten. Então, assim, tenha cuidado com as tuas palavras. Uma vez que elas são ditas, elas podem ser perdoadas, mas não esquecidas. Ai, desculpa, errei. Beleza, tá desculpada. Mas, eu lembro que ela falou aquilo. E o ouvido pode continuar doendo ou os olhos podem continuar ardendo. Né? Então, muito cuidado. Gurias, algum comentário? Eu não quero falar rápido demais, mas as filas estão abertas aí para falar no meio do caminho. Nenhum comentário? Sigo? Vamos lá. Alright, so, por que eu estou falando isso? Aí agora vem aqui algumas coisas que não pensem que eu estou exclusivamente me apresentando para vocês. I have a Cambridge Proficiency Certificate. I also have a London University Proficiency Certificate and a Southern Utah University American Language and Culture Certificate. I have been a teacher since 1990. I have been in communication through image and style for 8 years. And I've been living in New York City, the capital, the fashion capital of the world, where English is the most spoken language for over 80 years already. Bom, essa sou eu, em pequenas frases.
O que está escrito aqui, vocês entendem o que eu escrevi sobre mim? Ou tem alguma coisa ali que vocês ficam na dúvida sobre o que seria? Eu entendo. Se alguém tem dúvida, gente, agora é a hora. Vamos lá que a gente vai começar a aprender juntas o inglês aí. Tranquilo? Bom, o que eu tenho aqui é uma biografia muito curtinha, só com pontos que eu considero importantes para eu me apresentar. Isso é muito útil para quem deseja ter, por exemplo, dentro do LinkedIn, uma apresentação do seu histórico, da sua biografia. O LinkedIn é uma ferramenta que te dá a opção de colocar em mais de um idioma. Tu podes ter a tua página principal no teu idioma português e tu podes colocar uma página secundária com todas as informações que tu desejas em outro idioma. E isso, tu não precisa ser fluente em inglês para fazer. Tu pode simplesmente colocar bullet points. Tá? O que são bullet points? É isso que eu coloquei aqui. Os bullet points são aquilo ali, ó. Pá, 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 só os itens. Se eu souber escrever aqueles itens ali, por mais que eu não seja capaz de fazer um diálogo em cima disso, a pessoa vai ler aquilo e vai ter um determinado interesse sobre mim por conta disso. Ok? Então, assim, só fechando, aqui eu falei um pouquinhozinho sobre o meu currículo, tá? E assim, os certificados que eu tenho, etc e tal. About me. I'm an image and style consultant. I'm an image and style consulting trainer. And I'm a certified image professional by AICI. Aqui eu já estou falando mais sobre o que eu faço, né? Dentro da minha capacitação, como que eu atuo. Então, eu atuo como consultora de imagem e estilo, como professora de consultoria de imagem e estilo, e eu sou uma profissional certificada de imagem pela AICI. Mais uma vez, eu estou com frasezinhas curtas que identificam pontos importantes do meu trabalho para que as pessoas tenham interesse no que eu faço. Alguém de vocês tem isso ou em LinkedIn ou em Instagram? Tu fala assim, resumido? É. Ou histórico, sim? E assim, em inglês alguma coisa, né? Ah, não, inglês não. Não? I offer image style consulting training, image and style consultations, personal shopping and closet audits. Se vocês forem ver, eu estou falando a mesma coisa de outra maneira. Observem o que eu escrevi. Olha o que eu tinha antes. Image and style consultant. Image and style consulting trainer. Certified image professional. Agora eu tenho aqui Image and Style Consulting Training, Image and Style Consultations, Personal Shopping, Closet Audits. Então, eu estou falando sobre serviços que eu tenho dentro do meu trabalho. Eu ofereço treinamento, ofereço consultas, não consultoria. Eu botei ali consultas de imagem e estilo, Personal Shopping, que são serviços de compras pessoais, e o serviço de closet ou de guarda-roupa. Agora eu queria saber um pouquinhozinho de vocês, tá? Deixa eu abrir de novo aqui a tela, porque eu quero que vocês... Deixa eu ver aqui... Fernanda, beijo. Então, ela saiu ali. Beleza. Alguém saberia me dizer, dentro da sua descrição profissional, uma expressão, uma frase, um conjunto de palavras que explique, então, o que vocês fazem em inglês? Eu quero que todas vocês saiam daqui hoje com alguma coisa de novidade nesse sentido, tá? Vamos lá. Ai, meu Deus. Vai lá, Carla.
Eu falei que tava fechado. Fecha o marco. Eu vou ler do meu Instagram, tá? O que tem no teu Instagram? No meu Instagram de... O que diz? Ah, tá. Ele tá em inglês? Tá. Porque eu moro em Los Angeles. Sim. I'm a first esqueci como falar. AICI member in Los Angeles. I have fashion merchandising certificate. I'm an image consulting student. I'm Brazilian. Yeah, that's it. Tá. Tu é a primeira membro brasileira da AICI de Los Angeles? Tá, então, first Brazilian AICI member. In Los Angeles. Yes. First Brazilian AICI member in Los Angeles. First Brazilian AICI member in Los Angeles. Beleza. Vamos lá. Eu já cometi uma gafe. Oi. Tudo que você falou para colocar em inglês ou português. Eu misturei o inglês com o português. Tá misturado. Tudo mas inglês, aí tá. né? Aqui, no caso, o importante não é o quanto tu mistura o idioma. O importante é o quanto é coerente a tua mistura do idioma. Tá? Porque eu vou entender que tu vai ter público dos dois lugares e que tu precisa te comunicar com os dois. Então, não tem problema aí. O que eu te sugiro, entretanto, é que tu vá ali onde está o primeiro e a bandeirinha do Brasil, que tu não coloque primeiro, porque aquele primeiro é em português e o resto da tua frase está em inglês. Então põe first, né? Coloca first. Tá. Esses são os detalhes que vão fazer a diferença, gente. Então, assim, ou tu vai falar em português, ou tu vai falar em inglês na frase. Tu pode fazer a primeira frase em português e a segunda em inglês, tudo bem. Mas na mesma frase, a não ser que tu vai colocar entre aspas ou em itálico para chamar atenção para aquilo, tu vai manter o mesmo idioma. Tá bom. Tá? Já vou mudar. Maravilha. Quem mais? Jéssica, fala, Giovana. Não, é porque você está falando isso e eu já ouvi falar que, por exemplo, nós brasileiros que moramos no Brasil, que às vezes algumas pessoas colocam a palavra em inglês no nome, né? Por exemplo, como eu sou fotógrafa, colocaria a palavra fotografia em inglês. E tem gente que critica, porque fala que não é legal, porque nós não somos americanos e tal. O que você acha disso? Tudo depende do teu público, com quem tu está conversando. Tu não pode dizer que é certo ou errado sem saber com quem tu está conversando. No meu caso, por exemplo, eu por muito tempo deixei no meu perfil da Brasília, eu tinha português e inglês. E aí até eu comentei com as gurias no curso. Eu parei de fazer isso porque eu estava confundindo os meus dois públicos. Quem chegava ali em português e via coisas em inglês, saía fora e dizia, não estou entendendo. E quem chegava em inglês e via coisas em português também não ficava. O que eu fiz? Mantive dentro da Brasília tudo em português. E aí, em inglês, eu tenho um outro perfil. Tá? Mas assim, tudo depende da tua estratégia, que é o teu público. Na tua bio, eu não vejo problema nenhum de tu colocares português e inglês. O que não faz sentido para mim é tu colocares o inglês se tu não tens nenhum tipo de comunicação com o público que vai estar falando inglês. Aí tá errado. Se o teu Fica público sem sentido, né? Exatamente. A razão pela qual tu vai conversar tem que ser muito clara. Acho que ela caiu no meio da pergunta ali. Vamos ver quando ela voltar, a gente volta. Jéssica, tu ia falar alguma coisa? Não, eu não falei nada, não. Não, acho que quando a Carlinha falou, vocês estavam mais ou menos falando junto, não? Não. Não? Falei não. Falei que tô quietinha ouvindo. Alguém mais quer falar do seu perfil, do que tá ali, para poder, de repente, dar uma mexidinha? Vai lá, Carla. Só uma pergunta. Eu não tenho espaço mais para escrever a palavra first. Eu posso colocar um numérico também, que é número 1, um ST?
Sim, tu colocaria o número 1 e o ST, sem dúvida alguma, tranquilo. Tá. Depois, de repente, a gente pode ver de alguma outra forma para, né, para diminuir espaços, mas isso aí seria tranquilo. No problems. Deixa eu voltar para lá. Ai, curioso, eu falo tanto, eu nem acredito. Às vezes eu fico com vergonha de tanto quanto eu falo. Mas eu prefiro dar informação a mais do que a menos. Então, me perdoem. A gente está aqui porque gosta, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Agora eu vou entrar um pouquinhozinho mais no mérito da coisa, tá? Do lado esquerdo eu tenho credenciais. Do lado direito eu tenho serviços. O que são as credenciais? É aquilo que te identifica perante o público, tá? Então, olha só. Eu sou uma Image Consultant. Vocês podem ser Image Consultants. Nem todas são, mas tem aqui no nosso grupo muitas Image Consultants. Qual é o serviço que uma Image Consultant oferece? Image Consulting. Então, olha só. Image Consultant, Image Consulting. Uma Personal Stylist oferece o serviço de Personal Styling. Personal Shopper, Personal Shopping. Então, a gente tem que sempre lembrar do que eu estou falando. Se eu vou colocar na mesma frase, por exemplo, I'm an Image Consultant and vai ser and Personal Shopper or and Personal Shopping? Image Consultant and Personal Shopper. I do Image Consulting and Personal Shopping. Eu tenho que trabalhar com as palavras, com as expressões dentro do mesmo grupo. Color Analyst and Color Analysis. Fashion Designer, Fashion Design. Image Advisor, Image Advisory. Fashion Blogger, Fashion Blogging. Fashion Consultant, Fashion Consulting. Cool Hunter. Upsi. Aqui deu craps na passada. Cool Hunting, Personal Organizer and Personal Organizing. Então, eu tenho a pessoa e o serviço que ela oferece. A palavra não é a mesma. A palavra que vem antes, gurias, é muito importante vocês saberem disso no inglês. O inglês, ele vai sempre trazer a característica antes do que é. Se eu estou falando, por exemplo, de uma caneta, antes de eu dizer que isso é uma caneta, eu vou dizer que ela é yellow. Yellow pen. Então, eu vou ter ali o tipo... Deixa eu ver que alguém entrou com mensagem aqui. Upsi. Como é que eu faço isso? Aqui. Chat. Sim. Boa, gurias, que bom. Então, assim, a ordem das palavras sempre vai ser assim. E pensem, tenham o seguinte raciocínio. Dica importante, anota aí. Anota. Quando eu for dar características de alguma coisa em inglês, a primeira coisa que eu digo é a menos importante. O que é a menos importante? É aquilo que eu acho. Não é o que é fato. Os fatos são o mais importante. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, eu acho que é bonito. Então, eu vou dizer beautiful. Por exemplo, né? This is a beautiful red heart paper card. Eu vou daquilo que é menos concreto para o mais concreto. A última coisa que eu digo é o que é de verdade. Então, por exemplo, se eu for pensar aqui nas nossas credenciais, consultant é o que a pessoa é. Ela é uma consultora. É a última coisa que eu vou falar, porque aquilo não muda, aquilo é o que é. Agora, eu posso dizer que ela é uma very good image consultant, very good image and style consultant. She's a nice she's a nice and beautiful image consultant. Então, assim, eu vou da percepção daquela coisa que é mais distante para aquela que é mais concreta, tá? Assim que é organizada as palavras
na sequência do inglês. Agora é a tua vez. Dessas palavras aqui, dessas credenciais, eu quero que vocês digam uma que descreve a credencial de vocês e uma que descreve o serviço de vocês. Estou escolhendo aqui qual é o serviço. Quais profissões eu... Foca, guria, foca. Olha a foca. Olha a foca na tua frente. Ó o foco, ó a foca. Olha a foca, Vamos lá. Ó a foca. Sou personal organizer. Eu não sei nem falar direito, mas agora eu tô até com medo de falar. O que tu disseste primeiro? Personal organizer. Eu falo assim. Isso é o que tu faz ou o que tu é? Pago mico, né? Isso é o quê? Isso é o que tu faz ou o que tu é? É o que eu sou. É a profissional. Não. Não? É o que tu faz. É a profissão. Tu é uma personal organizer. É o que eu faço. Personal organizer. E não tenha medo de falar o porta, porteira, portão, porta, porteira, portão. Troca a ficha. Eu tenho esse medinho. Vai fundo. Personal organizer. Personal organizer. Personal organizer. É a tua credencial. Pagar muito mico ainda, agora. Mas aí que tá. Sabe o que as pessoas falam errado em inglês? Por vergonha de falar certo. Porque quando a gente vai falar inglês, a gente sabia que às vezes tem... assim. Tu tem que mexer na boca enquanto tu vai falando, fazendo assim, ó. Muitas vezes a gente se acostuma a não falar bem para que as pessoas não achem a gente muito metido, arrogante, porque nós estamos falando inglês. E aí tu passa por topeira, por babaca. Não. Por idiota. A minha irmã, ela fala fluentemente inglês. Toda vez que eu falar perto dela, ela revira os olhos. Ela vive assim pra mim, ó. Vive assim pra mim, porque eu só falo errado na frente dela. Horrível, né? Tá na hora de perder a vergonha. Tá na hora de perder a vergonha. Quem mais me conta aí? Ou uma credencial ou um serviço. Eu posso falar, Liz. Vamos lá, Fabi, primeiro, depois a Carla. Oops. I am Image Consultant. I offer Image Consulting. Tá. I am an image consultant. I am an image consultant. An image consultant. Consultant. É bem preguiçoso o som. Bem preguiçoso. Consultant. E às vezes a gente erra porque quer falar rápido também, né, Lice? Às vezes tu pode falar rápido, mas para tu falar rápido, tu tem que saber quais são as palavras que estão naquela estrutura, porque senão tu acaba engolindo elas. Então, assim, às vezes engolir é sinal de que tu tá falando bem. Às vezes engolir é sinal de que tu tá falando mal. Tem que ter muito cuidado. I'm an image consultant and I offer image consulting. É meio musical, sabe? Se tu for com a mão, vai fluindo melhor. Tipo, I'm an image consultant and I offer image consulting. Oh my. I am an image consultant and I offer image consulting. Image consulting. Image consultant. Image consulting. Image consulting. Boa, boa. Vamos lá, Carla. Ai, que chique, Fabiana. Já tá dando que chique, você viu? Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha, porque como eu não sei falar muito e eu gosto muito de viajar, eu me arrisco bastante. Eu passo vergonha às vezes, mas eu prefiro me arriscar porque a gente tem que se virar, né? Sim, tá certo. Tem que ser assim. Obrigada, Fabiana. Quem tem boca vai Roma, né? Exatamente. Linda. Não vamos ter vergonha, não. E eu acho que é essa a hora da gente errar, né? Yes. Yes.
Muito bom. Só falta a Carol falar, porque eu gostei do sorriso dela. Ela ficou muito séria ultimamente. Ela deu um sorriso, a Carol. Ai, ela tá rindo. Obrigada. Tô meio rouca hoje. Quem vai lá agora? Ah, posso falar? Bom, a Carla ia falar. Pode ser. I am a color analyst and I offer color analysis. Ok. Analyst. Analysis. Analyst. And Analysis. 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 Good. Boa. Carol, vai lá. Vou falar um diferente aqui para ver se a pronúncia Carol. tá certa. Oi. I'm a fashion designer and I offer fashion design. Good. Very good. O design é uma palavra que está bem usada em português e, de certa forma, vai ficar mais fácil de falar. Então, Carol, vamos dificultar a tua vida. Escolhe outra aí. Ok. Vamos nesse ali no fashion. I'm fashion consultant. Esse é difícil. I'm fashion consultant Consultant. and I offer fashion consultant. Consulting. Consulting. O S é o mais forte. Consultant. Consulting. Consulting. Isso aí. Ana Arícia. Ela fica quietinha achando que eu vou esquecer dela. Gente, eu não falo nada de inglês. Mas é por isso que eu estou aqui. Se tu falasse, não precisava estar aqui. Vamos lá. Tô aqui treinando meu. Vai numa fácil, então, Ana. Vai no personal shopper. Personal shopper. Shopper. Shop. Como se fosse tomar um Shopper. shopping. Personal shopper Shopping. and personal shopping. Shopping. Tá cortando a minha conexão aqui. Personal shopper. Personal shopping. Personal shopping. A minha internet não tá muito boa hoje. Tá picotando muito. Personal shopper. E personal shopping. Personal shopping. Shopping. Very good. Vamos lá. Agora aqui vai a prova de fogo. Vocês têm que perceber o que não está funcionando. A pessoa escreveu personal styling e consultoria de imagem. Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá errado. O que tá errado? Ela falou, na verdade, ela tinha que se denominar como se ela tá oferecendo, né? Então, ela tá oferecendo um serviço. Não seria o personal stylist? Stylist é a pessoa. Olha aí. Olha Stylist só. é a pessoa. Styling é o serviço. Então, Caramba, nunca que eu ia saber disso. olha. Ai, meu Deus. Deu um nozinho Personal agora. styling é o teu serviço. O que tu és é personal stylist. Legal. Li, se tem algo errado, porque tá dizendo corrija. Então é porque tá errado. Não, é porque assim, na verdade, era resumindo a explicação. Tem que corrigir se estiver errado, né? Se estiver certo, não corrige. Aqui. Errado. Por quê? Porque botou personal shopper, que é a pessoa, e styling, serviço. Muito bem. E agora? Esse é o contrário, né? Ele põe primeiro o serviço e depois ele põe o que é. Como é que tu corrigiria?
ou coloca styling ou coloca image consultant. Então, só pode ser a segunda, image consultant. Por quê? Porque se eu colocar image consulting and styling, eu não sei o que tu está fazendo de styling. Eu tenho que colocar alguma característica antes do styling para fazer sentido. Entendi. Porque pode ser hair, né? Uhum. Pode ser personal, pode ser styling. É outra coisa. Pode ser fashion styling. Então, aqui eu precisaria colocar image consultant and personal stylist ou image consulting and personal styling. Uma pergunta, Alice. Oi. Aí, por ser styling, se colocasse styling, então tem que ter uma coisa antes, igual o image, no consulting. Personal esse image consulting and personal styling. Então, esse ING tem que ter uma palavra antes, tipo image. Ou tipo aqui, hair. Na verdade, depende. Aqui na frase anterior, tu tens personal shopper and styling, né? Se tu colocasse aqui personal shopping e styling, estaria correto porque é personal styling. O personal ia corresponder aos dois. Mas na frase de baixo, o image não corresponde ao styling. Ah, tá, entendi. Tá bom. Essa aqui é a questão. Consultora de estilo e personal shopping. Personal shopper. Personal shopper. Muito bem. Na área de marketing, Lice, fashion marketing, social media, como é que a gente fala? Fashion marketing é o que tu está oferecendo. Fashion marketing. Mas tu vai ser uma fashion marketer. ER. Ou tu pode... ou tu vai dizer... tu pode dizer, por exemplo, fashion marketing specialist. Que daí tu deixa o teu fashion marketing e tu passa a ser especialista. Então, fashion marketing specialist. Isso inclui o serviço de social media, né? Isso aí é tudo unido. Inclui. Na verdade, assim, tem algumas coisas que tu vai ter que explicar, porque é tão genérico e as pessoas utilizam as expressões de uma maneira tão aberta que tem que explicar. Sim. Personal organizer and closet clearing. Tá errado. Como é que teria que ser? Cleaning. Com N. Não, então, a palavra aqui tá correta, tá? O que a gente tem que ver é que se a gente tem personal organizer, eu vou ter um closet clearer, que não é o caso. Personal organizing and closet clearing, que daí eu tenho os dois serviços. Sim. Você não falou, Alice, consultoria de imagem, estilo e personal stylist. Desculpa. Consultoria de imagem, estilo and personal styling. Personal styling. Que nesse caso seria styling. Tudo é serviço aí? Porque é serviço, consultoria de imagem e estilo e personal styling. Eu achava que styling era uma profissão diferente, totalmente diferente, que atuava nas passarelas e tudo. Não, mas aí tá. Tu tens personal styling, que vai trabalhar com a pessoa, né, diretamente. Tu tens fashion styling, que tem a ver com a questão de moda. Tu pode ter hair styling, que é toda pessoa que trabalha com cabelo. Tá, a pessoa não, o serviço, né? O serviço que trabalha com cabelo. Sim, sim. Nossa, meu Deus. E aqui, gente, vamos fazer umas brincadeiras rápidas, tá? Quando a gente tá no Instagram, a gente tem lá as stories. Stories são histórias. Não tem nada a ver com store. Store é loja. Então, se tu vai fazer é um story. Story, no singular. Tá? É um story, no singular. Não é um store. Tá? Live ao vivo não existe, tá?
Porque é tipo subir para cima, descer para baixo. Live só pode ser ao vivo. Não existe. Tu pode fazer uma gravação da live, mas ela deixou de ser ao vivo. Tá? Casaco trench coat. Gente, coat é casaco. Então, casaco, trench coat, eu tô dizendo casaco, trench, casaco. Pode fazer o feminismo, meu Deus. Tá? Olha só. Rosa pink. Já é rosa. Rosa pink é rosa mais rosa, né? Então também não precisam. Não é um... Ei, enfatiza com o olhinho assim, ó. Pink. Muita gente descreve o pink aquele rosa bem forte, que é o rosa choque, né? Então tem gente que fala rosa pink. Mas aí é rosa choque. Aí muita gente fala, pintei de rosa pink. É, exatamente. E aí, eu sou design de moda. Como assim? Caraca, tem muito isso, gente. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala que é design de moda. Ou seja, tu é o designer, tu é a coisa. Tu é uma designer de moda. Aí tudo bem. Já entendi. Designer. Com R. Mas não um design de moda. Nossa, eu já vi muito no Instagram a pessoa falando que é design de moda. Nossa, cara, eu vou ajudar as pessoas. Mas isso também não, sobrancelhas também, o pessoal também confunde muito. Sim, sim. Aí, se a pessoa disser, eu sou design de sobrancelha, gente, vocês já imaginam ela como sendo aquele desenhinho, né? Que é o protótipo de como a sobrancelha vai ficar, que ela é o design da sobrancelha. Tira por cima a arqueada, que tá na moda, né? Todas arqueadas. Por favor, né? Por favor, cuidado, gente. Faz design de sobrancelha escreve desse jeito. Sim. Todo mundo. Nossa. Por isso que eu digo, não sabe, não faz. Ou pergunta. Pergunta antes. É tão bonito perguntar. O tio Google tá respondendo a qualquer hora. Vai lá no tio Google que ele dá a resposta. Tá? Bom, alguma pergunta que vocês tenham aí? Tá na hora de vocês fazerem as perguntas. Essa aula pode ser infinita? Será. Ela será. Porque não é o próximo curso. Meu sonho. Ela é justamente o próximo curso que eu estou abrindo as matrículas. Era isso que eu ia te falar. Você tem que dar um curso de inglês para consultoras de moda, de imagem. Eu speak. Tá aí. Este é o amiga, vai ser o carro-chefe. É o próprio curso. É isso aí. É o curso, tá? Então, assim, ó, como é que vai funcionar esse curso? E as informações que eu vou passar para vocês agora, em relação ao curso, são válidas e vão ser assim. Em relação a valores, são exclusivas para quem esteve ao vivo, tá? Vão ser 5 aulas de 1h30. Vai começar na primeira semana, vai ser na segunda-feira de junho, primeira segunda-feira, que o mês de junho tem 5 segundas-feiras, então é o mês de junho inteiro, tá? 5 aulas de 1h30. A gente vai falar sobre termos da consultoria de imagem, esses termos bem chaves, entender ao fundo o que é um substantivo, o que é um adjetivo, quando é que eu uso uma coisa, quando é que eu uso a outra. Vou entender o que é verbo, substantivo, adjetivo, como é que eu vou diferenciar, alguns truquezinhos para diferenciar isso. A gente vai escrever a bio de vocês, ou para o Instagram, ou para o LinkedIn, com essas frases que vocês precisam, tá? Bem bonitinhas. Só que vocês não vão só escrever, vocês vão sair da aula falando isso, para quando alguém perguntar para vocês, vocês falarem bonito, tá? Então vai ter a pronúncia disso. E vai ter mais conteúdo também, porque a minha ideia é entregar o que vocês precisam, e não o que eu acho que vocês têm que ter. Então, a cada aula eu vou percebendo aonde tem uma maior dificuldade, eu vou inserir esse conteúdo sem problema nenhum. Vão ser 5 aulas. Esse é o primeiro curso que eu vou fazer nesse sentido, tá? Eu tenho, na verdade, na gaveta, muito conteúdo de inglês em cima de moda, que a minha ideia é trazer pouco a pouco tudo isso para vocês, tá? Isso vai funcionar como? Vocês têm aí o dia todo para pensar e ver o que vocês vão querer fazer. Eu, pela primeira vez, estou trazendo em valores de reais. Estou assustada de fazer isso, não sei nem como é que eu vou fazer de botar isso em reais, mas eu sei que vocês se assustam quando vocês enxergam dólar. Para quem quer reais... Senhora, muito obrigada, viu? Reais. Aí, reais ali. Esses valores são exclusivos para vocês que estão ao vivo, tá?
Após, já vai mudar para o que está ali embaixo. Então, assim, à vista 987, tá? 4 pagamentos de 327, mas tem outras possibilidades. Pode ser em 2 vezes ou em 3 também. E após, vai passar para 1.250 à vista, e daí 4 pagamentos de 397 vai ter também. E esse segundo valor ali, esse do após, é o que eu vou começar a divulgar a partir de amanhã, tá? Então, esse valor é exclusivo para vocês mesmo. Para vocês terem o acesso, deixa eu mandar aqui pela mensagem. Eu fiz hoje de tarde, gente, o site com todo carinho e coração, para vocês poderem ter as informações mais facinhas. Então, está aqui no https://nyc.brasilian.com/style speak 1. Beleza. Se alguma de vocês puder clicar aí só para ter certeza de que, quer dizer, clicar ou copiar para ter certeza de que o site abriu, a princípio vocês vão dar de cara ali com uma... Eu tenho que dar uma melhorada no site, mas como eu estou dizendo para vocês, eu sempre digo, eu não estou chamando ninguém para fazer, eu que fiz. Então, elogios são bem-vindos. E eu vou melhorar, ele vai ficar mais bonitinho depois, mas isso foi o que eu fiz hoje de tarde. Então, só me digam se o site entrou bonitinho aí para eu ter certeza que vocês estão com acesso. Consegui ver. Abriu? Abriu. Maravilha. Maravilha. Tá facinho, ali tem... para vocês, tem informação suficiente que nós estivemos juntas aqui. Depois eu vou botar mais informações para quem vai entrar direto ali pelo site. Porém, os valores que estão ali, o como está, só está assim até amanhã à noite para vocês. Eu não vou divulgar esse link para mais ninguém até amanhã à noite, né? Então, esse é exclusivo. E depois vai passar para aquele valor ali de baixo. Eu vou começar a divulgar para todo mundo a possibilidade do curso. Eu estou muito, muito feliz e com muita vontade de fazer. Então, assim, tudo que a gente fizer vai ser gravado e vocês vão ter acesso a esse conteúdo para sempre, o acesso é de vocês. Vocês vão fazer, no caso, a matrícula e vão entrar na plataforma do curso. E aí, vocês vão ter acesso por lá às aulas ao vivo e a tudo que eu for colocando de material, tá? Conforme o curso vai andando, vocês vão tendo mais informações também. Vocês vão ter acesso a essa plataforma pelo período de 1 ano. Então, se eu colocar conteúdo novo em 1 ano, vocês vão estar com o conteúdo à disposição. A ideia é depois eu fazer um outro bloco com conteúdo novo, né? Que aí vai cada vez aperfeiçoando mais e mais e mais. E o bacana é partir desse para poder ir adiante, né? E a ideia é que vocês possam, por exemplo, saber por que uma calça flare é chamada de flare, né? Qual é a grande diferença, o que é uma jacket, o que é um coat, o que é um overdress, o que é um dress, o que é um long jacket, todas as expressões dentro do mundo da moda, para que vocês não paguem mais mico, que não paguem mais mico. Eu não quero ninguém perto de mim pagando mico na hora de falar inglês, porque vocês não precisam disso. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, tanto sobre o conteúdo quanto sobre esta ideia? O que vocês acharam da ideia do curso? Eu tenho. É tudo que eu precisava. Amei. Gostou? Demais. Nossa, sensacional, Alice. Ai, que bom. E hoje em dia a gente mistura muito isso, né? Não tem como a gente fugir disso, ó. Mesmo aqui no Brasil. As pessoas não vão falar casaco ou um casacão, vai falar um trench coat, né? Então, assim, eles misturam muito e nós, como consultoras, nós temos que falar corretamente. Com certeza. E dependendo principalmente das pessoas aqui no Brasil que vão procurar esse tipo de serviço, são pessoas mais esclarecidas, que já têm uma noção. Então, a verdade é assim, ó, nós somos também, através da nossa imagem, do nosso trabalho, nós somos disseminadores, né,
de um conteúdo, de uma cultura. Se a gente puder, dentro do nosso trabalho, começar a ensinar as palavras, né, de uma maneira correta para as pessoas, a gente está fazendo um grande serviço para o público. Aquelas pessoas que chegam até nós sem saber falar, elas vão aprender com a gente. Elas vão aprender com a gente. Eu acho muito incrível a sua humildade, sempre. Eu sempre vou falar isso em você, a sua simplicidade. Porque as pessoas do mundo da moda, a maioria, não vão generalizar, né? Mas a mundo da moda carrega muita arrogância. As pessoas acham que sabem, porque são formadas nisso, formadas naquilo. E quando você traz um conteúdo que é tão simples, mas é tão importante, isso faz toda a diferença, né? E eu tenho certeza que vai tocar as pessoas, sim. Será a sua isca, porque você merece, minha amiga. Eu tô aqui te babando, rasgando seda, porque você não me fez. Obrigada, amor. Mas quando eu vejo vocês aqui, eu tô aqui pela primeira vez, que eu venho conversando com a Alice nos bastidores. Mas quando eu vejo vocês, lindas, mulheres lindas, profissionais da área da moda, já atuando, e parando um pouco da hora de vocês para ouvir uma aula que é grandiosa, mas que aos olhos de um arrogante pode ser uma coisa totalmente nada a ver, porque tem gente que olha assim, né, amiga? Tem gente que pode não estar nem aí para se aprimorar, para buscar conhecimento, acho que sabe de tudo. Então, assim, eu tô aqui com as mãozinhas no queixo e só admirando essa atitude de vocês, sabe? Vocês me ensinaram muito nessa noite. Muito Obrigada, mesmo. Guriazinha. Obrigada. Faz tempo que a gente está caminhando de mãos juntas, mesmo à distância, né? Cruzadinhas ali. Doris, tu tá com a mão levantada de propósito ou foi sem querer? Não, ela tá levantada ainda, desde a outra hora que eu não tirei a mão. Ah, tá, porque depois eu vi a tua mão passar na tela e eu fiquei em dúvida se tu tava me lembrando da tua mão aí. Lícia, eu tenho uma perguntinha. Diga. Esse valor aí à vista pode converter em dólar? Óbvio, na verdade, na hora que tu for fazer o pagamento, vai ficar nada de dólar. Por isso que eu perguntei. Com certeza. Para mim, melhor. Vai ficar nada de dólar, isso mesmo. Outra perguntinha. Eu posso tirar umas dúvidas de como falar com a cliente, porque aqui eu vou ter que falar inglês, né? Então, assim, o curso vai ser o seu conteúdo, mas eu posso tirar umas dúvidas de algumas palavras. Coisas pontuais, sim. Tá? Coisas pontuais, sim. Mas eu não consigo parar uma aula para responder tudo que tu precisa. Mas sempre... é a mesma coisa que, como tu está vendo que é no curso, né? Eu não sei não dar resposta. A não sei que realmente seja uma coisa muito difícil, que a gente vai precisar de um momento em separado, mas daí a gente vai conversar no caminho. Eu acho que você tinha que fazer um também para preparatório para a prova da ICE. Ó, essa é uma ideia. Na verdade, assim, ó. Verdade. Muito bom. Olha muito aqui, bom, ó. verdade. Tudo ideia de curso, tá? Não, preparatório para a prova da ICE. Esse eu preciso. O curso preparatório, na verdade, a gente vai ter um que eu quero fazer toda a terminologia dentro da consultoria de imagem, que é o que a ICI exige nas provas, a gente vai ter esse sim. O preparatório da prova com o conteúdo da formação, ele é um pouco diferente, porque eu preciso ter o conteúdo da prova para poder te treinar. E o conteúdo da prova elas não costumam liberar assim. Então, os treinamentos é um pouco diferente. Muda o conteúdo cada ano? Não muda o conteúdo. Mas, como é que eu vou te dizer? A prova nunca é a mesma. O conteúdo, se tu fores ver, esses dias eu fiz uma live com não sei quantos livros que são usados na prova. Só que assim, tu pega um livro daqueles que tem não sei quanto de conteúdo, vai cair uma pergunta naquele livro, e tem tantos outros livros que vão ter outras perguntas, entendeu? Olice, e dentro da ICE, não sei como é que vocês falam em português, a ICI. A ICI, eu acho. A ICI, eu tô falando da ICE. A ICE. Existe algum preparatório ou não? Eu vi esses tempos um pessoal em São Paulo num grupo de estudos online se preparando para a prova. Tá. Mas isso aí a gente pode ver, a gente pode perguntar. Bom, é fácil de perguntar para a galera da própria ICI, né, do pessoal do Brasil, mas eu lembro que eu vi ano passado alguma coisa, que eles fizeram um grupo fechado para preparação. Tu já és membro?
Não, eu tô começando agora, né? Eu tive uma cliente só que assim, eu consigo fazer aquela comprovação de pagamento que você falou que tem olha todo só, tu só pode fazer a prova depois de ser membro da AICI pelo menos por 1 ano. Então eu tenho que já ser membro. Senão, tu não vai poder. Entendi. Eu achava que eu não precisava ser membro. Tem que ser membro por pelo menos 1 ano, daí tu pode fazer a prova. Entendi. Não, eu já vou procurar isso então. Porque eu não sou membro. Aí tu vê com a gente aqui, tu vê com alguma das tuas colegas que seja membro, porque elas vão te dar o código delas. Quando tu te associa com o código de alguém, essa pessoa no próximo ano, na renovação, ela tem 20% de desconto, tá? É porque a Rita, que foi com quem eu fiz curso, ela é membro e ela tem um certificado, né? A Rita Heroína. A Rita, ela fez o CIP, né? Eu acho que ela foi aprovada no CIP. Foi. É. Beleza. Perguntas mais dentro do assunto do inglês, do Style Speak. Ficou só o silêncio. Bom, gurias, tá ali o site com as informações. Eu vou adorar ter vocês na turma. Vai ser muito legal. A gente vai começar só em junho. Então, assim, tem aí alguns dias para as outras meninas ficarem sabendo e participarem. Como eu falei, esses valores são até amanhã à noite. Amanhã é sexta, né? Então, a partir de sábado, eu vou atualizar o site, vou atualizar os valores e vou começar a falar para quem não participou da aula ao vivo. E para eu explicar uma coisa importante para vocês. Quem se inscreveu para a aula ao vivo e não participou da aula ao vivo não tem direito ao benefício do valor, tá? É só quem está aqui. Então, eu não vou passar o link para ninguém. Só é claro para as alunas vigentes do curso, porque é para elas, como eu sempre digo, eu sou mãe, não sou madrasta, então eu dou tudo, né? Toma, leva. Gurias, obrigada demais. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham saído dessa aula com alguma coisa de novo, que possa mudar já, de repente, o que vocês escrevem na bio de vocês, né? E que vocês saibam que do lado de cá tem alguém que vai ajudar vocês não só com a formação, mas também com a internacionalização do trabalho de vocês. Ok? Amém. Fiquem com Deus. Obrigada, Alice. Obrigada, meninas. Tirar uma fotinha. Ai, é verdade, Carla, obrigada, a gente não fez isso mais cedo. Isso aqui que eu descobri esses tempos, eu adorei. Eu adorei as meninas, só pelo rosto, pelo semblante. Tinha que ser as suas alunas, né? Isso aqui é família, cara. Isso aqui é família. Essência atrai essência. É verdade. Então, mesmo. É verdade. Eu achei olhar nos olhos, eu orei pra achar Alice. Oi? É verdade, porque eu orei pra achar Alice. Viu? Ela apareceu porque foi a resposta às minhas orações. Porque eu falei, eu quero fazer um curso de moda para ser mais uma, igual você falou, muita gente que trabalha com moda é arrogante, é metido, é soberbo. Então, assim, eu queria trabalhar com isso, mas sem ser dessa maneira. E eu estava orando, assim, não quero dessa maneira. Não quero ser vista dessa maneira, não quero. Aí apareceu isso. Resumindo, você quer ser sal e luz. Só isso. Nós somos já. Somos, né? Somos. Linda. E para quem não tá por dentro, todos os dias tenho lembrado, galera, vão começar a seguir aí a The Holy Chic, que vai fazer um trabalho muito bacana de levar a descoberta da beleza interior das mulheres para que elas percebam o quanto elas são a casa onde Deus habita. Posso dar uma dica? Diga. É porque, assim, existe... As suas alunas são cristãs, evangélicas, católicas, enfim. Mas eu não sei se eu posso dar uma opinião sobre o que eu estou lendo. Porque eu sou católica e eu não sei, eu fico meio sem saber o assim, a gente trabalha assim, a gente ouve, respeita e usa o que é possível. Vamos lá. Maravilha. Então, nós falamos de mulheres, né? A gente fala da essência da mulher, do ser mulher. Eu queria convidar vocês, mesmo talvez sendo evangélica, a ler a história de Santa Edith Stein, que é a Benedita da Cruz. Ela fala do gênio feminino. Ela tem um livro falando sobre o gênio feminino, da vocação da mulher.
Então, eu acho muito rico nisso para vocês que trabalham com mulheres, né? O foco é esse. Então, eu vim deixar esse... Compartilha depois o nome do livro por escrito, que eu mando para as gurias. É muito bom. Eu mando para elas ali. Ela foi uma judia que morreu no campo de concentração, filósofa, professora, empreendedora. Na verdade, ela é praticamente a santa considerada, entre aspas, feminista. Não a feminista que a gente conhece, né? Mas ela foi a pessoa que empoderou de forma cristã a mulher. E, na verdade, o melhor empoderador foi o Jesus, né? Foi o nosso Senhor que empoderou a gente. Com certeza. Nossa, Manda para nós o nome. Gurias, vamos lá. Tá tarde para quem tá no Brasil, tá cedo para quem tá na Califórnia. Beijo grande, gurias. Tchau, meninas. Obrigada, Alice. Tchau, Beijo. Obrigada.